Capítulo 171, 13 milhões de cristais de grau 1, cristal de fuga. Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. Lu Yuan pegou o cristal e deu um para Ami. Ami balançou a cabeça. Você pode ficar com ele. Minha mãe me deu um pedaço antes de eu entrar. Lu Yuan ficou atordoado, sentindo um pouco de inveja. Droga, um pedaço de cristal de separação de grau de 1 milhão de yuans, já foi preparado com antecedência. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Esther Kaloliami. Foi assustador. Lu Yuan balançou a cabeça. Como são duas peças, vamos cada um pegar uma. Você pode ficar com sua peça primeiro. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Ami inclinou a cabeça e pensou por um momento, depois acenou com a cabeça. Tudo bem, então. Ela guardou o cristal de fuga. Até agora, Lu Yuan e Ami haviam revistado todos os 12 edifícios de 100 metros de altura e 4 edifícios de 500 metros de altura. Tudo o que restou foi o último edifício com 1000 metros de altura. Lu Yuan e Ami desceram para o primeiro andar. O corredor do primeiro andar de um prédio de 500 metros de altura tinha um portão que dava acesso ao prédio de 1000 metros de altura. Lu Yuan e Ami passaram pela porta e entraram no prédio. O saguão de um prédio de 1000 metros de altura não era diferente de um prédio de 100 metros de altura, exceto que era um pouco maior. Havia também uma escada que levava ao andar de cima, no corredor. Lu Yuan ergueu a cabeça e olhou para cima. Ele descobriu que havia 6 salas neste prédio de 1000 metros. Uma pitada de antecipação brilhou nos olhos de Lu Yuan quando ele se virou para Ami. Vamos, Ami. Ami assentiu. Os dois subiram as escadas e logo chegaram à porta do primeiro quarto. Ami automaticamente deu um passo para trás e deixou Lu Yuan caminhar na frente. Ao mesmo tempo, ela acenou com o cetro da sabedoria na mão. As vinhas roxas do Evenlu se espalharam e bloquearam na frente de Lu Yuan, formando uma armadura para ele. Esta foi a conclusão a que os dois chegaram depois de explorar tantos quartos. Caso houvesse alguma armadilha ou ataque dos guardas mecânicos, ele poderia facilmente bloqueá-los. Lu Yuan deu um passo à frente e abriu a porta. Assim que abriu a porta, Lu Yuan sentiu uma forte flutuação de poder espiritual vindo rapidamente sobre ele. Suas pupilas encolheram e ele instintivamente ergueu sua espada pesada para bloquear sua frente. Estrondo. A bala movida a espírito pousou na espada pesada. Lu Yuan desviou a força e seu corpo se estabilizou depois de dar 2 passos para trás. Ele levantou a cabeça e olhou para a sala. A sala tinha cerca de 300 a 400 metros de raio. Lu Yuan percebeu que essas salas pareciam ser pequenos espaços comprimidos. Do lado de fora era impossível ver um espaço tão grande dentro do prédio. No meio da sala, havia um enorme cão mecânico com ombros de mais de 4 metros de altura. Ainda havia poder espiritual acumulando em sua boca. Cão gigante mecânico de nível líder. Lu Yuan estreitou os olhos e desapareceu no local. Ele correu para a sala, seguido por Ami. Lu Yuan e Ami já tinham experiência em lidar com guardas mecânicos de nível comandante. Lu Yuan correu e primeiro bloqueou as balas de poder espiritual que o cão mecânico acabara de acumular. Então, Ami aproveitou a oportunidade para amarrar o cachorro mecânico como se fosse um bolinho de arroz roxo. Até mesmo sua boca, que poderia disparar balas de poder espiritual, estava bem selada. Então, Lu Yuan cortou a cabeça do cão mecânico gigante repetidas vezes. Todo o processo foi extremamente fácil. Em menos de 1 minuto, o cão mecânico de nível líder estava morto. Este cão mecânico também deixou cair alguns itens. Era uma arma geno da classe líder. Era um par de luvas de boxe. Foi chamada de garra do cão gigante de aço. Infelizmente, nem Lu Yuan nem Ami usaram luvas de boxe. Porém, Ami era da família Abigail e havia muitas pessoas em sua família, então, naturalmente, alguns deles usavam luvas de boxe. Lu Yuan deu as luvas para Ami. Lu Yuan, por outro lado, levou outras coisas. Isso incluiu 500 frascos de fluido genético espiritual otimizado, um anel de arma geno de classe chefe chamado Anel Stelfang. Uma arma geno de classe chefe. Colete de corrente espiritual tipo 5. Havia também 4 granadas de gelo BX-101. Dos 2 armamentos geno, o anel Stelfang era algo que ele poderia usar. Aumenta principalmente a força explosiva, agilidade e flexibilidade. Também aumenta a defesa. Um guerreiro genético poderia ter 2 anéis de armas geno, um para cada mão. Lu Yuan só tinha o anel da torrente agora,
que ele obteve no anciente seu Aziz na cidade de Aranito. Depois de tanto tempo, Lu Yuan não encontrou um anel adequado para ele. Agora, ele tinha um. Depois que Lu Yuan adicionou o anel Stelfang, sua força aumentou quase 5%, sua agilidade aumentou mais de 10% e o aumento na defesa foi quase insignificante. Não importa o que acontecesse, ele era definitivamente um pouco mais forte. Quanto ao resto, Lu Yuan recolheu todos eles. Quando chegasse a hora, ele venderia o resto. Depois que os dois distribuíram as coisas, Lu Yuan e Mi saíram da sala. Logo chegaram ao segundo quarto. Quando ele abriu a porta, raios de luz verde brilharam, fazendo com que Lu Yuan semicerrasse os olhos. Ami viu o que havia dentro e exclamou, tanto fluido genético de poder espiritual. No centro da sala, que tinha de 500 a 600 metros de raio, o fluido genético do poder espiritual fortalecido estava empilhado em uma pequena montanha. Parecia que havia muito disso. Lu Yuan suprimiu a excitação em seu coração. Não fique agitado. Eu vou primeiro. Veja se há alguma armadilha. Sim, sim. Ami assentiu. Lu Yuan entrou na sala e olhou em volta. Depois de se certificar de que não havia armadilhas, ele sorriu para Ami e disse, entre. Ami entrou correndo, rindo enquanto olhava para a pequena montanha de fluido genético de poder espiritual no meio da sala. Ganhamos muito dinheiro desta vez. Nunca ganhei tanto dinheiro antes. Como esperado de mim. Ami disse presunçosamente com as mãos nos quadris. Lu Yuan revirou os olhos. Ami provavelmente usou muitos cristais espirituais. Capítulo 172, 13 milhões de cristais de grau 1, cristais de escape tradutor, tradução do Barco Dragão editor, tradução do Barco Dragão para ela, esses cristais espirituais não eram muitos. Acontece que ela mesma conquistou o prêmio, então sentiu uma sensação de realização. No entanto, para Lu Yuan, os ganhos desta vez poderiam realmente deixá-lo voar. No mínimo, ele não teria que se preocupar com cristais espirituais por um tempo. Ele tinha muito medo de ser pobre. Vamos contar primeiro. Lu Yuan disse com um sorriso. Sim, sim. Os dois começaram a contar o fluido genético da força espiritual. Depois de meio-dia, eles finalmente terminaram de contar. Foram 2.000 no total. Como esperado de um edifício de 1.000 metros de altura. Apenas uma sala de fluido genético da força espiritual equivale a 4 edifícios de 500 metros de altura. A respiração de Lu Yuan estava um pouco curta e ele disse com leve entusiasmo, as mesmas velhas regras, vamos dividir igualmente. Lu Yuan e Ami receberam cada 1.000 frascos de fluido genético da força espiritual. Até agora, Lu Yuan tinha 2.000 frascos de fluido genético da força espiritual. Além disso, ele obteve 3.500 garrafas de fluido genético de força espiritual otimizado. No total, só os recursos de poder espiritual atingiram 23,5 milhões de cristais espirituais de nível 1. Foi um número assustador. Continuar. Com tantos ganhos, Lu Yuan e Ami não conseguiam parar, desejando que esta viagem de exploração nunca acabasse. Na terceira sala, Lu Yuan acabava de abrir a porta quando houve uma explosão terrível. Lu Yuan sentiu um poder extremamente aterrorizante se aproximando. Suas pupilas se contraíram e ele tentou bloquear, mas a força o fez voar e ele colidiu com Ami atrás dele. Ami gritou e os dois rolaram, escada abaixo por um tempo, só parando quando chegaram à plataforma giratória. O rosto de Lu Yuan estava um pouco pálido. O golpe agora havia feito seu peito ficar tenso e todo o seu corpo doía. É? Porque é um pouco mole. Até cheira um pouco bem. Neste momento, Lu Yuan ficou atordoado e olhou para baixo. Então, os olhos de Lu Yuan se arregalaram e ele se viu em cima de Ami. Lu Yuan lembrou que Ami estava atrás dele. Depois que Lu Yuan foi lançado voando pelo terrível impacto de energia, ele parecia tê-la atingido. Os dois rolaram juntos após pousar. Nesse momento, Ami segurava a cabeça, franzindo a testa, e seu rosto estava um pouco pálido. Dói, dói. Depois de ouvir a voz de Lu Yuan, ela ficou chocada. Seus olhos se arregalaram e ela olhou para Lu Yuan. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Ela também percebeu que parecia ser reprimida por Lu Yuan. Ela congelou e parecia atordoada, sem saber como reagir. Vendo Ami parada ali, muda, Lu Yuan rapidamente saiu de cima dela e se levantou. Você está bem, Ami? Sua boca se contraiu. Ami voltou a si, seu lindo rosto ficou vermelho.
Ela piscou com uma pitada de medo em seus olhos, e sua voz parecia que ela estava prestes a chorar. Lei. Fene. Vamos ter um bebê assim? Luan. Sua cabeça estava cheia de linhas pretas. Falando nisso, ele sentiu que algo estava errado com Amy quando ela disse que dar as mãos daria à luz um bebê. Não se preocupe, Amy, ele disse rapidamente. Definitivamente não iremos. Realmente. Não minta para mim. Até mesmo dar as mãos resultaria em um bebê. Não estamos, de mãos dadas descaradamente assim. Lágrimas brotaram dos olhos de Amy e ela quase caiu no choro. Luan. Como ele deveria explicar isso? Ele deveria explicar biologia para Amy? Olhando para os olhos grandes e inocentes de Amy, Luan suprimiu seus próprios pensamentos tentados. Ai! Esse tipo de comportamento não era desejável. Sou um homem inocente, ele disse em um tom sério. Veja, nós só tivemos bebês quando andávamos de mãos dadas antes. Ainda nem demos as mãos, então isso definitivamente não vai acontecer. Amy ficou surpresa e olhou para as mãos deles. Eu não acho que você está de mãos dadas. As lágrimas em seus olhos desapareceram gradualmente e ela soltou um suspiro de alívio. Isso é ótimo, você me assustou. Luan. Ellie ficou sem palavras. Não sou bom? Você me odeia tanto assim, Amy? Amy semicerrou os olhos para Luan e disse com desdém, quem te pediu para ser uma pessoa sem autocontrole? O canto da boca de Luan se contraiu. Ele se abaixou e se aproximou de Amy com um sorriso sinistro. Então vou segurar sua mão à força. Os olhos de Amy se arregalaram e seu corpinho tremia de medo. Ou o quê? Não mexa, só estou brincando, Luan sorriu. Amy ficou sem palavras. Ela ficou em silêncio por um momento, então de repente se levantou, fez beicinho e deu um tapinha no peito de Luan com a mão. Você é realmente uma pessoa má. Luan expressou que não doeu nada. Ele tinha armadura de qualquer maneira. Porém, pensando que ainda tinha coisas para fazer, Luan estendeu a mão para agarrar a mãozinha de Amy que batia em seu peito e disse, tudo bem, vamos continuar. Existem mais 3 quartos. Sim, Amy assentiu. Só então, Amy congelou no local. Ela olhou para a mão que Luan segurava com os olhos arregalados e congelou. Luan viu que havia algo errado com Amy, então também olhou para baixo. Luan também ficou surpreso ao vê-lo segurando a mão de Amy. Que merda! Ele havia esquecido. Capítulo 173, Fluido de evolução genética, interferência mecânica. Um tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. Luan e Amy se entreolharam e a atmosfera de repente ficou um pouco estranha. Então, Luan viu Amy começar a chorar. Uau! Eu vou ter um bebê. Vou me tornar um adulto. Ao ver Amy chorar, Luan coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Ah, não se preocupe. Não haverá um bebê. Você está mentindo. Grande mentiroso. Ao ver Amy chorando tão tristemente, Luan não soube como confortá-la. Ele se lembrou do cachorrinho que criou em sua vida anterior. Quando o cachorrinho estava triste, Luan sempre dava tapinhas em sua cabeça. Luan pensou por um momento, então estendeu a mão e acariciou o cabelo roxo de Amy como se estivesse acariciando o cabelo dela. Ele disse com uma voz gentil, é verdade. Eu não estou mentindo para você. Amy, você é tão inteligente. Você acha que posso mentir para você? Você não terá um bebê se der as mãos. Se você não acredita em mim, pode acessar a internet e verificar. Amy deu um tapa na mão de Luan e olhou para ele com seus olhos roxos. Pesquisei na internet. Você terá um bebê se der as mãos. Luan. Sua cabeça estava cheia de pontos de interrogação enquanto olhava para Amy. Em que tipo de internet você está? Ele estava um pouco desconfiado. Ele cometeu um erro. Não pode ser, certo? Ele pensou por um momento e disse sério, não se preocupe, Amy. Se realmente houver um bebê, assumirei total responsabilidade. Amy ficou chocada e gritou ainda mais alto, não quero que você assuma total responsabilidade. Eu não quero me tornar um adulto. Luan pensou por um momento. Que tal agora? Depois que sairmos dos restos mortais, encontrarei algumas informações sobre como ter um filho. Vou mostrar para você então. Que tal isso? Eu prometo que você não terá um filho. Embora ele sentisse muita pressão se tivesse que ensinar pessoalmente a Amy essas lições fisiológicas, mas não deveria ser grande coisa mostrar algumas informações a ela, certo? Vendo o olhar confiante de Luan,
Amy ficou um pouco cética. Nós realmente não vamos. Eu realmente não vou. Juro pelos céus. Se você der à luz um bebê, serei atingido por um raio. Lu Yuan estendeu 3 dedos. Amy ainda estava chorando. Ela pensou por um momento e depois assentiu. Já que você disse isso, vou acreditar em você desta vez. E se realmente houver um bebê? Você está morto. Não se preocupe, vou morrer sozinho e Lady Amy não terá que fazer isso. Lu Yuan fez sinal de positivo para Amy e sorriu abertamente. Ele não acreditava que dar as mãos pudesse realmente fazer um bebê. Então vamos continuar explorando. As emoções de Amy iam e vinham rapidamente. Ela enxugou as lágrimas e disse. Lu Yuan deu um suspiro de alívio. Ela finalmente o persuadiu. A propósito, em que tipo de site Amy estava antes? Este era um site adequado. Dar as mãos daria à luz um bebê? Lu Yuan planejava saber mais sobre Wang Lingling depois que ele retornasse. Essa mulher deveria ser a melhor em persuadir e orientar Amy. Em pouco tempo, os ferimentos anteriores de Lu Yuan foram completamente curados pela semente natural. Lu Yuan e Amy voltaram para a porta da sala anterior. Ele olhou ao redor da sala e viu que estava uma bagunça. Lu Yuan e Amy não ficaram surpresos. O aparecimento de tal armadilha significava que eles não ganharam nada. Os dois subiram novamente e logo chegaram à quarta sala. Depois de abrir a porta, era uma sala de 500 a 600 metros quadrados. Não havia nada dentro. Os olhos de Lu Yuan brilharam com uma pitada de decepção. TSK, 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 somos tão azarados, Amy. Não há nada em 2 salas seguidas. Amy também assentiu, um pouco desapontada. Os dois continuaram a subir. Logo chegaram ao 5º quarto. Depois de abrir a porta, os dois finalmente viram algo no meio da sala. Eram 4 bolas de luz que piscavam com uma luz azul escura. Um item de nível comandante? Ah, mais 4. Lu Yuan e Amy ficaram muito felizes. Os dois rapidamente se aproximaram e pegaram a bola de luz. Havia uma garrafa de poção dentro da luz. Lu Yuan pegou a bola de luz e viu a mensagem: fluido de evolução genética, classificação 1, depois de bebê-lo, 10 cadeias genéticas de classificação 1 serão quebradas. S. Quebrando o bloqueio genético. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram ao ver a mensagem e uma pitada de êxtase brilhou em seus olhos. Isso não significava que essa coisa era equivalente a 10 pedras preciosas brutas de nível 1. Lu Yuan sabia que além das pedras preciosas brutas, havia outros tesouros, itens tecnológicos ou outros métodos que poderiam quebrar o bloqueio genético. No entanto, quando viu esse fluido de evolução genética, ainda ficou agradavelmente surpreso. Não era este o tesouro mais adequado para ele agora. Ele havia passado muito tempo antes, mas coletou apenas 3 pedras preciosas brutas. Ele não sabia quanto tempo levaria para ele romper. Com esse fluido de evolução genética, ele só precisava de uma garrafa para avançar. Além disso, ele acabara de obter muito fluido genético de poder espiritual. Ele poderia evoluir todos os seus genes e aumentar sua força em grande quantidade. Fluido de evolução genética. Amy franziu as sobrancelhas em decepção. Lu Yuan ficou um pouco confuso. Amy, você não acha que esse fluido de evolução genética é muito útil? Por que sinto que você não está muito feliz? Amy torceu o nariz. O fluido de evolução genética é valioso, mas tem uma pedra dourada que pode romper o bloqueio genético. Não é muito útil para mim. A boca de Lu Yuan se contraiu. Tudo bem, foi mais um dia em que ele invejou a rica Lu Amy. Mas já que existe essa coisa, vamos dividir. 2 garrafas cada. Sim. Amy acenou com a cabeça e os dois dividiram o fluido de evolução genética. Depois de distribuir o fluido de evolução genética, Lu Yuan de repente pensou em um problema e olhou para Amy. Capítulo 174, Fluido de evolução genética, Interferência mecânica 2 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão Amy. O que acontece se eu chegar ao 2º rank nas ruínas mecânicas de Aer? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy sorriu e disse, ei, eu sei o que você está pensando. Se eu conseguisse chegar ao rank 2 na relíquia mecânica de Aer, seria rejeitado pela relíquia e explodiria até a morte. Então, eu perderia todos os meus ganhos. Os olhos de Lu Yuan brilharam e ele ficou um pouco animado. Existe algum anormal? Claro que eu faço.
Fica na área central da cidade flutuante, disse Ami com um sorriso. Se você tiver sorte, encontrará algo chamado fragmento do núcleo de Aer. Embora o fragmento central de Aer não possa ser retirado das ruínas como os outros despojos de guerra, ele pode permitir que você se torne um nativo das ruínas. Se você pegar o fragmento do núcleo de Aer e chegar ao rank 2, você não será rejeitado pelas ruínas e poderá exibir o poder do rank 2 dentro das ruínas. Lu Yuan ficou agradavelmente surpreso. Sua atual força de combate estava apenas no nível comandante. Enfrentando aqueles gênios que herdaram genes poderosos, Lu Yuan ainda sentia uma forte pressão no coração. No entanto, se ele chegasse ao segundo rank, seus genes poderiam evoluir para a classe Overlord. Então, ele teria o poder de combate de um suzerano. Mesmo que ele encontrasse um gênio com genes de classe superior, ele ainda poderia ser capaz de combatê-los. Os olhos de Lu Yuan brilharam com determinação. Ami, temos que encontrar o fragmento central de Aer. Claro. Seria muito perigoso para nós irmos para a cidade flutuante central sem o fragmento central de Aer. Muitos daqueles que subirem definitivamente chegarão ao segundo posto. A expressão de Lu Yuan era grave quando ele assentiu. Então vamos continuar. Terminaremos rapidamente de explorar este edifício alto e depois iremos rumo à cidade flutuante. Restava um último quarto. Lu Yuan e Ami foram até a porta da sala e Lu Yuan abriu. Dentro da sala havia apenas uma bola de luz azul. Lu Yuan olhou em volta. Depois de confirmar que não havia perigo, ele entrou com Ami. Vamos ver o que é. Lu Yuan e Ami se aproximaram da bola de luz azul. Então, eles descobriram que havia linhas estranhas fluindo na luz azul. Na verdade, é um gene transcendente. Os dois ficaram muito felizes. Um gene transcendente do nível comandante era extremamente valioso. Rápido, dê uma olhada em que gene transcendente é esse. Ami insistiu. Lu Yuan captou o gene transcendente e a informação foi transmitida à sua mente. Habilidade de combate, interferência mecânica, poderia interferir até certo ponto no modo de pensar de uma forma de vida mecânica, afetando assim o comportamento da forma de vida mecânica. No entanto, só poderia afetar vidas mecânicas que tivessem um nível semelhante de força espiritual. Quando Lu Yuan viu esse gene transcendente, ficou ligeiramente atordoado. Logicamente falando, esse gene transcendente parecia um pouco forte, mas também não parecia tão forte. Afinal, poderia interferir nos pensamentos e ações das vidas mecânicas. Isso parecia bastante poderoso. No entanto, isso só teve efeito nas vidas mecânicas, então parecia muito fácil. Que gene é esse? Ami perguntou curiosamente. Lu Yuan contou a Ami sobre a interferência mecânica e ela franziu a testa ligeiramente, sentindo-se um pouco em conflito. As limitações deste gene transcendente são enormes. No entanto, se for contra uma forma de vida mecânica, então será muito assustador. Lu Yuan assentiu, com empatia. Ami disse com um sorriso, por favor, visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Minha direção de desenvolvimento é usar a videira roxa e a Venlu como núcleo, fortalecendo continuamente o caminho da videira roxa e a Venlu. Esta interferência mecânica é inútil contra mim. Lei Fene, você aguenta. Se não precisar, você pode leiloá-lo. Embora este gene transcendente tenha muitas limitações, seu valor é definitivamente extremamente alto. Pode-se dizer que um gene que pode interferir no processo de pensamento de outras pessoas é muito exagerado. Lu Yuan não foi pretensioso e acenou com a cabeça. Então eu vou ficar com ele. Na verdade, Lu Yuan queria inscrever esse gene transcendente. Se fosse uma pessoa comum, esculpir essa interferência mecânica só poderia ter o efeito de interferir na vida mecânica. No entanto, Lu Yuan era diferente. Ele poderia evoluir seus genes. O efeito da interferência mecânica não foi fraco, mas e depois da evolução? Ele não sabia que efeito mais forte isso teria. Além disso, eles estavam agora nas ruínas mecânicas de Aer e tudo o que encontraram foram vidas mecânicas. Com este gene transcendente, seria muito mais fácil viajar pelas ruínas. Lu Yuan decidiu pensar sobre isso. Se ele não obtivesse um gene transcendente mais adequado na cidade flutuante, ele inscreveria isso. Deixando de lado a interferência mecânica, Lu Yuan disse, vamos para o telhado. Sim. Os dois saíram do último cômodo e subiram as escadas até o telhado. Logo chegaram à porta do telhado.
Eles abriram a porta e foram para o telhado. No centro do telhado havia uma caixa preta com cerca de 30 metros de comprimento e largura e 10 metros de altura. Havia também uma haste de metal preto que brilhava com luz branca fora da caixa. A caixa preta era o elevador, e a haste de metal preto era o controlador que controlava o elevador. Lu Yuan olhou para o céu acima do edifício de 1000 metros de altura. Havia dispositivos voadores densamente compactados no ar. Quanto mais perto chegavam da cidade flutuante, mais dispositivos voadores existiam. De acordo com as informações das ruínas mecânicas de Aer, disse Ami, a única maneira de entrar na cidade flutuante é pegando o elevador aéreo. Se sobrevoarmos, seremos atacados por todos os tipos de aeronaves. Lu Yuan assentiu. Ele sabia disso também. Lu Yuan se aproximou e pegou o controlador. Capítulo 175, Fluido de evolução genética, interferência mecânica 3 Tradutor, tradução do barco dragão editor, tradução do barco dragão tudo bem, temos o controle remoto. Vamos voltar. HMM. Ami e Lu Yuan voltaram ao hall do prédio de 100 metros de altura. Lin Xixi e os outros ainda estavam de guarda na porta, e o portão de videira roxo e Evan-Lu que Ami havia tecido antes de partir ainda estava lá. Os olhos de Lin Xixi brilharam ao ver Lu Yuan e Ami. Senhorita, Senhor Lei, você voltou. Lu Yuan acenou com a cabeça e olhou para Ami. Ami, guarde a videira roxa e Evan-Lu. Ami acenou com seu cajado mágico, e a videira roxa e Evan-Lu desapareceu na luz roxa. Senhor Lei, Senhorita Ami. Shuki, Baiman e os outros viram naturalmente o retorno de Lu Yuan e Ami. Depois que a videira roxa do céu, Lu desapareceu, todos sorriram como se um fardo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Muitos deles olharam de relance para o bastão de metal na mão de Ami. Ami não tinha isso com ela antes, então foi claramente uma das recompensas que obtiveram no arranha-céu. Os corações de todos estavam cheios de inveja. Lu Yuan não sabia o que eles estavam pensando e apenas sorriu. Já peguei o controle remoto e paguei a entrada. Venha conosco para a cidade flutuante. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Shuki foi o primeiro a dar um passo à frente e disse com um sorriso: há 9 pessoas em nossa equipe. Este é o fluido geno de 9.000 forças espirituais. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Nossa equipe tem 4 pessoas. Este é o fluido geno de 4.000 forças espirituais. Nossa equipe tem um total de 6 pessoas, Yin Jing. Os líderes da equipe avançaram um por um, retiraram lotes de fluido genético da força espiritual e os negociaram com Lu Yuan. Lu Yuan guardou o fluido geno do poder espiritual. Muito rapidamente, todos concluíram suas transações. Enquanto Lu Yuan negociava, ele contava. Havia um total de 68 guerreiros genéticos que queriam acompanhá-lo. No total, L ganhou 68.000 fluidos genéticos de força espiritual. Isso foi equivalente a 6,8 milhões de cristais espirituais de grau 1. Foi comparável ao que Lu Yuan e Ami encontraram em 12 edifícios de 100 metros de altura. Já que você já pagou a taxa de entrada, vamos lá. Lu Yuan estava de bom humor. Junto com Ami e os outros, ele conduziu todos para dentro do prédio alto e logo chegou ao telhado do prédio, de 1000 metros de altura. Parados no telhado e olhando para as aeronaves densamente compactadas no céu, as pupilas dos guerreiros genéticos se contraíram ao revelar um olhar de horror. Ouvi dizer que se você voar no ar, será cercado e morto por aeronaves. Você só pode chegar à cidade flutuante pegando o elevador aéreo. Shuki disse, olhando para Lu Yuan com gratidão, tenho que agradecer ao Senhor Lei por nos dar esta oportunidade. Caso contrário, não teríamos nem o direito de entrar na cidade flutuante. Os outros concordaram com a cabeça. Para eles, os guardas mecânicos do lado de fora eram um fosso natural difícil de atravessar. Lu Yuan sorriu. Você paga a taxa de entrada. Vou levá-lo para a cidade flutuante. Este é um acordo justo. Não precisa me agradecer. Todos vocês, subam. Embora houvesse cerca de 100 pessoas, a área do elevador não era pequena. Ainda era suficiente para 100 pessoas entrarem. Depois que todos entraram, Lu Yuan tirou a haste de metal e controlou o elevador aéreo para subir e voar em direção à cidade flutuante. No ar, inúmeras aeronaves voavam ao redor do elevador como peixes nadando. Da janela do elevador podiam ver a vasta cena. Lu Yuan ficou um pouco assustado. Felizmente, havia um elevador aéreo. Caso contrário,
Ele nem saberia como morreu se estivesse cercado por tantas aeronaves. Logo, o elevador se aproximou da cidade flutuante. Finalmente, sob a orientação da cidade flutuante, chegaram a uma praça no limite da área e pousaram firmemente na praça. Capítulo 176. Cidade flutuante. Agitação do cubo de evolução. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Luno. A porta do elevador se abriu e Lu Yuan, Ami e os outros saíram primeiro. Então, Shuki e os outros. Depois que todos saíram do elevador, Lu Yuan olhou para Shuki e os outros e sorriu. O negócio foi concluído. O seguir, iremos para a área central. Quanto a você, faça o que quiser. Lu Yuan fez uma pausa e continuou. A propósito, voltaremos. Aqui mais tarde deixaremos a cidade flutuante. Se você quiser sair conosco, terá que esperar aqui com antecedência. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Shuki e os outros se entreolharam e não puderam deixar de rir. Tripulação riu. Senhor Lei, você deve estar brincando. Com a nossa força, podemos ficar na cidade flutuante até o fim das ruínas. Não vamos cair. Isso mesmo, Senhor Lei. Este já é o melhor ponto de recurso para nós. Ao ouvir isso, Lu Yuan também percebeu. Eles estavam certos. Ele havia pensado muito, pensando que todos iriam para outras cidades flutuantes. Apenas a cidade flutuante era suficiente para eles explorarem. Lu Yuan pensou por um momento e disse, nesse caso, levarei comigo o controlador do elevador quando dissermos. Dessa forma, nenhuma outra equipe surgirá. Você pode procurar recursos aqui em paz. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Shuki e os outros ficaram surpresos. Então, eles sorriram surpresos. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Muito obrigado, Senhor Lei. Se o Senhor Lei vier ao nosso planeta verde Esmeralda no futuro, você deve vir e nos encontrar. Eu vou te tratar bem. Baiman colocou as mãos no peito e curvou-se ligeiramente para Lu Yuan, realizando um gesto élfico de gratidão. O Senhor Lei é um homem justo. Obrigado, Senhor Lei. Nosso grupo financeiro Tianfu também deve um favor ao Senhor Lei. Shuki e os outros também ficaram gratos. Afinal, se outra equipe surgisse depois do que Lu Yuan desativasse o elevador aéreo, eles estariam competindo com eles por recursos. Se eles encontrassem uma equipe poderosa liderada por um chefe de nível líder, seriam como tartarugas em uma jarra e não teriam nem para onde correr. Lu Yuan obviamente havia considerado esse ponto. Foi por causa disso que todos ficaram emocionados. Lu Yuan sorriu. Para ele, era apenas uma questão de conveniência. Como pagou a taxa de entrada, consideraria isso um serviço pós-venda. É isso então. Boa sorte, pessoal. Lu Yuan saiu com Ami e os outros, saindo da praça. Ami olhou para Lu Yuan, seus grandes olhos roxos piscando. Lu Yuan ficou surpreso. Ele olhou para Ami, sem palavras. Por que você está olhando assim para mim? Ami pensou por um momento e disse com um sorriso, embora você seja um cara sem vergonha, não esperava que fosse uma boa pessoa. Lu Yuan. Ele expressou sua inocência. Como ele foi sem vergonha. Ele ainda era virgem, ok? Se ele realmente não conhecesse o seu lugar, ele já teria sido um matador de garotas há muito tempo. Afinal, desde que ele se tornou um guerreiro genético, inúmeras garotas tomaram a iniciativa de contatá-lo. Ao ouvir as palavras de Ami, Lin Xixi e os outros ficaram surpresos e olharam para Lu Yuan com cautela. Você não conhece o seu lugar? Os olhos de Zuiu brilharam com a luz da fofoca. Ele olhou para Lu Yuan e depois para Ami. Lin Xixi franziu a testa e olhou friamente para Lu Yuan. Senhor Lei, o que você fez com a nossa jovem? Lu Yuan sentiu que foi mais injustiçada do que nunca. Eu não fiz nada. Se você não acredita em mim, pergunte a Ami. Lu Yuan olhou para Ami, apenas para encontrá-la corando e olhando constantemente em volta. Assim, como Lei Feng poderia fazer alguma coisa comigo? Se ele realmente se atrever a fazer alguma coisa, vou espancá-lo até a morte. Ami disse enquanto cerrava as mãozinhas. Lu Yuan, Zen. Por que diabos você está corando? Então, Lu Yuan de repente pensou no que aconteceu no prédio. Oh não! Ele sentiu uma enorme dor de cabeça. Então, Lu Yuan sentiu um olhar frio vindo de lado. Lin Xixi ficou silenciosamente na frente de Ami como uma velha galinha protegendo seus filhotes. Senhor Lei, vou relatar isso ao gerente Wang.
Lu Yuan se sentiu muito cansado. Eu mesmo contarei a Qian Qian depois que ela sair. Lu Yuan queria que Lin Xixi explicasse a Ami que dar as mãos não engravidaria. Mas pensando bem, Ami também estava aqui. Se Lu Yuan ousasse falar sobre isso na frente de tantas pessoas, Ami provavelmente o mataria. No final, Lu Yuan ainda escolheu ser covarde. Quando ele visse Wang Lingling, ele conversaria com ela sobre isso em particular. Não havia guardas mecânicos na praça onde o elevador parava. No entanto, quando chegaram ao limite da praça, Lu Yuan e os outros viram muitos guardas mecânicos na rua. Os corpos mecânicos desses guardas mecânicos pareciam muito mais requintados e altos do que os da cidade no solo. Eles eram basicamente guardas mecânicos de 2 metros de altura e sua força provavelmente era muito maior do que a dos guardas mecânicos no solo. No entanto, para Lu Yuan e Mi, mesmo os guardas mecânicos de nível comandante não eram páreo para eles, muito menos para estes. Eles seguiram as ruas que levavam à área central da cidade flutuante e abriram caminho. A área da cidade flutuante não era pequena. Tinha um raio de 50 quilômetros. No centro da área central havia um enorme edifício com cerca de 3.000 metros de altura. Nas 4 direções do edifício central, havia outros 4 edifícios de 1.000 metros de altura. Havia ainda mais edifícios de 500 metros de altura. Capítulo 177, Cidade Flutuante. Agitação do cubo de evolução. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. O resto dos edifícios tinham 100 metros de altura. Arranha-céus com menos de 100 metros de altura só podiam ser vistos fora da área central da cidade flutuante. Mesmo fora da zona central, havia muitos edifícios de 100 metros de altura. A densidade desses edifícios era muito maior do que das cidades siderúrgicas na superfície. Por isso os recursos eram abundantes. Para Lu Yuan e o resto, o lugar que eles queriam ir era naturalmente a área central. Eles abriram caminho e levaram apenas 1 hora para chegar à área central repleta de edifícios de 100 metros de altura. Nas ruas repletas de prédios de 100 metros de altura, uma equipe de guardas mecânicos patrulhava. Essa equipe tinha 12 guardas mecânicos, e o líder era um líder mecânico com mais de 3 metros de altura. Além do líder, os demais membros da equipe também tinham cerca de 3 metros de altura. Eles também estavam no nível de líder, mas eram líderes de nível inferior, ao contrário do líder, que era um líder de nível perfeito. Além disso, as guardas mecânicas estavam mais bem equipadas. Os guardas mecânicos que atuavam como escudos de carne tinham poderosos escudos de cristal, enquanto os guardas mecânicos, do tipo assalto, estavam armados com machados ou espadas pesadas, e os guardas mecânicos de longo alcance estavam armados com canhões de energia espiritual. Lu Yuan olhou para esses guardas mecânicos e ficou um pouco surpreso. Esses são os guardas mecânicos da área central? Um líder de nível perfeito e 11 líderes de baixo nível. Com essa composição de equipe, temo que muitas das guildas que nos seguiram até aqui não consigam vencê-los, certo? Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Ami colocou as mãos nos quadris e disse presunçosamente, como eles podem ser comparados a nós? Apresse-se e vá. Ela cutucou Lu Yuan. Eu sei. Lu Yuan avançou com sua espada pesada na mão. Quando a equipe de guardas mecânicos viu Lu Yuan, seus olhos ficaram vermelhos e começaram a atacá-lo. Assim como Ami havia dito, os guardas mecânicos, que poderiam ser considerados um pesadelo para outras equipes, eram apenas alimento para Lu Yuan e Ami. Além disso, foi uma refeição suntuosa. Depois de matar os guardas mecânicos, ele recebeu 240 garrafas do fluido Geno, poder espiritual aprimorado. Fora isso, havia armamentos Geno de classe líder e todos os tipos de bombas de classe líder. No total, o lucro foi de cerca de 600.000 cristais espirituais de grau 1. As ruas aqui estavam cheias de guardas mecânicos. Não só isso, mas também havia arranha-céus com 100 metros de altura, 500 metros de altura e até 1.000 metros de altura. Pode-se imaginar quão ricos seriam os recursos aqui. Os olhos de Lu Yuan estavam cheios de expectativa. Vamos continuar, Ami, Lin Xixi e os outros também sorriram alegremente com entusiasmo. Área central da cidade flutuante. Na praça de um prédio de 1.000 metros de altura. Estrondo. 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 Os sons estrondosos vieram e pararam muito rapidamente. Lu Yuan segurava a espada pesada de aço do guardião em sua mão.
À sua frente estava o líder mecânico cuja cabeça ele havia esmagado. O líder da máquina ainda estava amarrado pela videira roxa e a Venlu. Na praça, além do líder mecânico, havia mais de 100 guardas mecânicos. 10 deles eram de nível de líder de círculo completo, enquanto o restante era de nível de líder de baixo nível. Embora seus números fossem menores que os da praça da Cidade de Aço, eles eram muito mais fortes que os guardas mecânicos da praça. Afinal, havia mais de 100 monstros de nível chefe. Até o couro cabeludo de Lu Yuan ficou dormente quando ele enfrentou pela primeira vez o líder de mais de 100 monstros. Se ele estivesse focado, ele seria facilmente ferido gravemente. Eram muitos. Felizmente, a velocidade de Lu Yuan ainda era um pouco mais rápida do que a desses líderes. Juntamente com o apoio de Ami e de Lin Shishi, eles conseguiram destruir todos os guardas mecânicos no final, embora o processo tenha sido um pouco tortuoso. Neste momento, uma bola de luz já havia flutuado para fora do corpo do líder mecânico. Havia um orbe de luz azul, 4 orbes de luz aqua e 8 orbes de luz verde. Lu Yuan não estava mais interessado em olhar para os itens verdes de nível líder e de nível elite verde. Ele pegou diretamente o item azul de nível líder. Então, os olhos de Lu Yuan brilharam ele sorriu. Armadura mecânica do guardião, 100% nível 1, equipamento de nível comandante. Aumentou principalmente a força, aumentou a defesa e aumentou ligeiramente a agilidade. Era muito mais forte do que a armadura mecânica do louco que Lu Yuan usava atualmente. Ami se aproximou com curiosidade. O que é? Lu Yuan mostrou a ela a bola de luz. Ami fez beicinho e jogou-a para Lu Yuan. Depois que Lu Yuan colocou, sua força aumentou novamente por uma grande margem. Depois disso, eles entraram no prédio de 1000 metros de altura para coletar recursos. Ponto. A área central da cidade flutuante era muito pequena comparada com toda a cidade flutuante. Tinha apenas um raio de cerca de 3 quilômetros. A área central estava centrada no edifício de 3.000 metros de altura no centro, dividindo os edifícios de 4.000 metros de altura no norte, sul, leste e oeste em 4 blocos. Com a velocidade de limpeza de Lu Yuan, eles poderiam limpar um bloqueio em 4 horas. 9 horas depois, Lu Yuan e sua equipe limparam os distritos leste e norte. Eles estavam atualmente limpando o distrito oeste. Na rua, Lu Yuan matou o último líder das máquinas com um golpe casual. De repente, seu corpo parou e uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Em torno de suas cadeias genéticas, o cubo da evolução que cercava suas cadeias genéticas de repente tremeu ligeiramente. Lu Yuan olhou para o cubo da evolução trêmulo em estado de choque. Até agora, o cubo da evolução só tremeu 2 vezes. Uma vez foi quando ele encontrou o terrível dragão Mirage na Floresta Nebulosa, e a outra vez foi quando ele encontrou o objeto mutante de grau S, a Pérola Devoradora de Almas. Este foi o terceiro tremor. Qual foi o motivo desta vez? Lu Yuan ficou um pouco confuso. Lu Yuan deu 2 passos à frente e descobriu que o tremor era mais forte. Ele ergueu as sobrancelhas, estreitou os olhos e caminhou na direção onde a vibração estava ficando mais forte. Ami, que estava contando sua colheita, ficou um pouco confusa quando viu Lu Yuan avançar de repente. Lei Fen, o que você tem? Lu Yuan voltou a si e disse com um sorriso, nada, só sinto que há algo nessa direção. Algo? Os grandes olhos roxos de Ami estavam cheios de confusão. É só um sentimento. Você quer dar uma olhada? Lu Yuan riu. Ami pensou por um momento e depois assentiu. Vamos dar uma olhada. Lu Yuan caminhava na frente, mudando de direção de vez em quando. Ele sentiu as vibrações do cubo da evolução e procurou uma posição. Aos olhos de Ami, porém, Lu Yuan estava apenas caminhando com o destino, aparentemente sem nenhum propósito. Ela franziu a testa ligeiramente, mas não disse nada. Ela apenas seguiu Lu Yuan com curiosidade. Nesse momento, Lu Yuan percebeu que a vibração vinha de um pequeno beco. Ele caminhou em direção ao beco. Ami o seguiu. Depois de entrar no beco, eles caminharam cerca de 50 metros para dentro. Nesse momento, Ami e Lu Yuan fizeram uma pausa. O que? Os dois olharam para o chão no fundo do beco. Em um canto comum do chão, um pedaço de fragmento de metal branco acinzentado caiu no chão. O fragmento de metal parecia metal comum, mas exalava uma aura profunda e estranha. Os olhos de Lu Yuan e Ami se arregalaram. Este é um Kazaia. Os dois se aproximaram rapidamente. Lu Yuan pegou o fragmento de metal e observou com Ami.
Eles descobriram que o fragmento de metal aparentemente comum tinha traços de padrões estranhos. Os olhos de Amy se arregalaram e ela exclamou, este é um fragmento do Ayer-Core. Procuramos por tanto tempo em duas áreas e ainda não conseguimos encontrar. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Assim que entraram na área central, Lu Yuan e Amy já estavam procurando conscientemente pelos fragmentos centrais. Afinal, esta foi a chave para eles entrarem no segundo estágio das ruínas mecânicas de Ayer. Sem o fragmento central de Ayer, eles estariam em enorme desvantagem ao competir com outras pessoas fortes. No entanto, eles procuraram nas regiões leste e norte, mas não conseguiram encontrar um único fragmento do núcleo de Ayer. Ele não esperava encontrá-lo em um beco tão comum. As sobrancelhas de Amy franziram ligeiramente. Ouvi de Ling Ling que o fragmento central de El poderia aparecer em qualquer lugar da área central. Não esperava que aparecesse mesmo em um lugar tão remoto. Então ela pensou em algo e olhou para Lu Yuan com os olhos cheios de surpresa. Lei Feng, como você sabia que havia um fragmento central de Ayer aqui? O coração de Lu Yuan ficou cheio de choque. Depois de encontrar o fragmento central de Ayer, o cubo da evolução em seu corpo se acalmou e parou de tremer. Claramente, a vibração do cubo da evolução foi devida ao fragmento do núcleo Ayer. Porém, o que estava acontecendo com o cubo da evolução? Por que tremeria quando encontrasse o fragmento central de Ayer? Sua mente estava cheia de pontos de interrogação. Capítulo 178 Mestre de Batalha, Overlord Gene, Corpo Espiritual de Jade Branco. Um tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Ao ouvir as palavras de Amy, Lu Yuan voltou a si. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Ele se virou para olhar para Amy, apenas para vê-la olhando para ele em estado de choque. Ele sorriu e disse, não sei. Só tenho a sensação de que há algo aqui. Sentimento. Amy piscou. Você é tão estranho, Lei Feng. Não acredito que você tenha esse sentimento. Lu Yuan sorriu. Talvez eu tenha um talento especial. Amy olhou para Lu Yuan com desdém. É? Que narcisista. Lu Yuan parecia inocente. Ele tinha o cubo da evolução e podia evoluir genes. Além disso, o cubo da evolução poderia detectar fragmentos do núcleo Ayer. Isso não foi considerado um talento. Claro, Lu Yuan não contaria isso a Amy. Amy disse com antecipação, então sinta rapidamente se há algum outro fragmento do núcleo Ayer. Se você encontrar um, nós dois podemos avançar. Lu Yuan olhou para o cubo de evolução, que já havia se acalmado, e continuava a circular em torno dos fios genéticos para escolher, e balançou levemente a cabeça. Não sinto mais nada. Amy ficou desapontada e então disse, você pode usar este fragmento do núcleo Ayer primeiro e ver se conseguimos encontrar outro. Se não conseguirmos encontrá-lo aqui, teremos que ir a outras cidades flutuantes para dar uma olhada. Lu Yuan assentiu. Os dois saíram do beco e voltaram para Lin Xixi e os outros. Quando Lin Xixi viu que Lu Yuan e Amy haviam retornado, ela perguntou confusa, senhorita, onde você esteve? Amy sorriu. Fomos dar um passeio. Eu também peguei um fragmento do núcleo Ayer. Realmente? Senhorita, você tem muita sorte. Lin Xixi ficou chocada ao ouvir as palavras de Amy e então sorriu surpresa. HMPH, HMPH, HMPH. Claro. Amy riu, presunçosamente. Lu Yuan revirou os olhos. Tudo bem. Vocês terminaram de fazer as malas? Vamos continuar. Sim. Ponto. Depois de mais 7 horas, Lu Yuan e sua equipe limparam as áreas restantes do oeste e no sul. Ele obteve muito fluido genético de força espiritual melhorado e fortalecido, bem como várias armas genéticas e genes transcendentes. Ele também encontrou outro fragmento do núcleo de Ayer quando estava limpando a área sul. Nesse caso, Amy e Lu Yuan teriam uma peça cada, e ambos poderiam chegar ao segundo posto. Depois de limpar todas as 4 áreas, o grupo dirigiu-se ao local do edifício de 3.000 metros de altura. A área central não era grande para começar, e logo chegaram ao edifício de 3.000 metros de altura. Havia um quadrado circular com cerca de 100 metros de largura ao redor do edifício de 3.000 metros de altura. Não havia guardas mecânicos na praça circular. Lu Yuan e os outros deram a volta e encontraram o portão. Os olhos de Lu Yuan e Amy se arregalaram de choque quando viram as 6 figuras de 5 metros de altura paradas do lado de fora do portão. 6 monstros de nível comandante? Amy não pôde deixar de gritar. A boca de Lu Yuan se contraiu. Como?
Podemos vencer isso? Se houvesse 3 ou até 4 comandantes, Lu Yuan e Ami mal conseguiriam lidar com eles, pois já haviam mudado para suas armaduras e armas de nível de líder. No entanto, 6 era um pouco demais. De todas as pessoas que Lu Yuan conhecia, apenas Yi poderia matar 6 comandantes mecânicos sozinho. Claro, se não fosse pelo fato de que o veneno da foice esmeralda de Ami era ineficaz contra formas de vida mecânicas, eles teriam tido uma chance de lidar com elas. No entanto, no que diz respeito a Lu Yuan, ainda havia uma lacuna entre a força de Ami e a de Yi. Lu Yuan adivinhou que a videira roxa Evenlu de Ami deveria ser um gene transcendente de grau soberano, enquanto o gene herdado de Yi deveria ter cedido isso. Olhando para os 6 comandantes mecânicos, Lu Yuan pensou por um momento e disse: vamos jogar pelo seguro. Vamos avançar primeiro. Depois de avançarmos, 6 líderes de nível 1 não serão uma grande ameaça para nós. Ami assentiu e um sorriso presunçoso apareceu em seu rosto. Tivemos muita sorte de encontrar 2 fragmentos do núcleo de El na cidade flutuante. Caso contrário, temo que não conseguiríamos entrar no edifício central. Lu Yuan lançou um olhar de soslaio para Ami. Foi ele quem encontrou o fragmento central de Aer, então por que essa garota estava tão orgulhosa? Ah, certo, Lei Fene, você preparou seu gene transcendente. Ami pensou em algo e olhou para Lu Yuan. Estou pronto, disse Lu Yuan com um sorriso. Naturalmente, seus preparativos não significavam que ele realmente tivesse preparado genes transcendentes. Em vez disso, ele evoluiria diretamente quando chegasse a hora. Ami acenou com a cabeça. Isso é bom. Então vamos encontrar um espaço para cultivar em reclusão. Lu Yuan olhou em volta e apontou para um prédio de 500 metros de altura ao lado. Vamos fazer isso aqui. De qualquer forma, já limpamos a área central. Não haverá nenhum perigo. Estaremos vigiando do lado de fora, para que ninguém incomode você e o Sr. Lei, disse Lin Shishi. Tudo bem. Lu Yuan assentiu. Vou ter que incomodar você. Depois disso, Lu Yuan e Ami entraram no prédio de 500 metros de altura. Cada um dos dois encontrou um quarto e começou a se preparar para a descoberta. Depois de obter o fluido de evolução genética, foi fácil para Lu Yuan avançar. Porém, antes disso, Lu Yuan retirou o fragmento do núcleo de Aer, que estava gravado com padrões complicados. Ele teve que absorver isso primeiro. Com o pensamento de Lu Yuan, o fragmento central de Aer tornou-se como uma arma geno. Transformou-se em uma ilusão e entrou no corpo de Lu Yuan, flutuando em direção à cadeia genética. Somente com a bênção do fragmento central de Aer ele poderia avançar nas ruínas. Capítulo 179. Mestre de Batalha, Overlord Gene, Witch, Jade Spirit Body 2 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão porém, algo que Lu Yuan não esperava aconteceu. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Quando o fragmento central de Aer se aproximou das cadeias genéticas de Lu Yuan, ele de repente se transformou em um fluxo de luz e entrou no cubo de evolução. No final, o fragmento central de Aer foi devorado pelo cubo da evolução sem deixar vestígios. Lu Yuan. O que diabos estava acontecendo? Ele olhou para o cubo de evolução, que ainda era azul escuro, e ficou um pouco perplexo. Uau! Isso não é demais? Essa coisa não apenas devorou energia espiritual, mas também devorou o fragmento central de Aer. Ele ainda poderia avançar depois de devorar o fragmento central de Aer. No momento em que Lu Yuan estava em pânico, o cubo da evolução de repente começou a piscar com uma estranha luz azul escura. No momento seguinte, os olhos de Lu Yuan se arregalaram de repente em estado de choque. Por alguma razão, ele descobriu que parecia ter algum tipo de conexão com as ruínas de Aer. Foi uma conexão inexplicável. Esse sentimento era como se Lu Yuan fosse originalmente um estranho, mas, agora ele parecia ter sido aceito por este mundo. Lu Yuan chegou a uma conclusão. O fragmento central de Aer foi devorado, mas as características ainda foram mantidas. Ele soltou um suspiro de alívio. Mas logo, o coração de Lu Yuan estava na boca novamente. Espere. O me havia dito que o fragmento do núcleo de Aer seria deixado para trás ao sair das ruínas. Agora que o fragmento do núcleo de Aer foi engolido, o que ele faria quando deixasse as ruínas? A mente de Lu Yuan estava cheia de pontos de interrogação. Lu Yuan de repente ficou um pouco preocupado se o cubo da evolução seria deixado para trás. No entanto, Lu Yuan também sentiu que,
Uma vez que o cubo da evolução poderia até desenvolver genes transcendentes, deveria ser de um grau muito mais elevado do que as ruínas mecânicas de Aer. Não havia razão para ficar. Depois de pensar muito, Lu Yuan sentiu que era inútil se preocupar. Ele não podia deixar o cubo da evolução cuspir o fragmento do núcleo de Aer que ele havia engolido, então ele só poderia ignorá-lo. Falaremos sobre isso quando chegar a hora. Embora houvesse algo errado com o processo de absorção do fragmento central, Lu Yuan alcançou seu objetivo. Ele poderia começar a avançar. Lu Yuan pegou uma garrafa de fluido de evolução genética que piscava com uma luz azul profunda e bebeu diretamente. De repente, uma força espiritual forte e especial emergiu no corpo de Lu Yuan. Esta poderosa força espiritual se transformou em uma maré turbulenta e começou a atacar o bloqueio genético acima da segunda cadeia genética de Lu Yuan. Rachadura, rachadura, rachadura. Sob o impacto contínuo da força poderosa, as cadeias genéticas negras começaram a quebrar uma por uma. À medida que a cadeia genética se despedaçava, a névoa branca acima da segunda cadeia genética se dissipou gradualmente, revelando uma nova cadeia genética. Este fluido de evolução genética poderia quebrar das cadeias genéticas, enquanto Lu Yuan tinha apenas 8. Logo, as correntes foram completamente quebradas. Lu Yuan alcançou o segundo posto. Depois que a cadeia genética foi quebrada, a força espiritual restante do fluido de evolução genética integrou-se lentamente na nova cadeia genética, refinando a cadeia genética que ainda não havia sido marcada com um gene. Não muito tempo depois, a força espiritual se esgotou e uma pequena seção da cadeia genética que não havia sido registrada foi refinada. Lu Yuan não se importou com isso. Afinal, depois que o gene fosse registrado, a cadeia genética original sofreria uma certa alteração. Quando chegasse a hora, ele precisaria continuar refinando. Depois de chegar ao segundo posto, Lu Yuan sentiu que seu corpo havia mais uma vez passado por uma mudança de origem e sua vida havia sido sublimada, mais uma vez. Sua cadeia genética original tornou-se mais estável e poderosa, e agora ele podia gravar genes transcendentes ainda mais fortes. Ele também melhorou em todos os aspectos. Lu Yuan respirou fundo e começou a tirar frascos de fluido genético da força espiritual para carregar o cubo de evolução. Anteriormente, Lu Yuan havia varrido apenas 12 edifícios de 100 metros de altura, 4 edifícios de 500 metros de altura e um edifício de 1000 metros de altura. No total, ele obteve 23,5 milhões de cristais espirituais de nível 1 no valor de fluido genético de poder espiritual. Depois de varrer a área central da cidade flutuante, a colheita de Lu Yuan foi naturalmente ainda maior. Ele agora tinha mais de 120 milhões de cristais espirituais de nível 1 de todos os tipos de fluido genético de poder espiritual. Mesmo se eles usassem cristais espirituais de grau 2 para calcular, ainda seriam mais de 12 milhões de cristais espirituais de grau 2. Sem mencionar um mestre de batalha de segundo nível, até mesmo um general de batalha de terceiro nível era tão rico quanto Lu Yuan. É claro que os gênios das grandes famílias não foram incluídos. Recarregar o cubo de evolução foi diferente de moderar a cadeia genética. O aprimoramento da cadeia genética também precisava considerar a tolerância da cadeia genética, e não poderia absorver a força espiritual o tempo todo. Porém, afinal, a carga de energia era para o cubo da evolução, então ele não precisava descansar. Lu Yuan bebeu garrafa após garrafa de fluido genético da força espiritual. Ele alimentou todo o fluido genético da força espiritual, fluido genético otimizado da força espiritual e até mesmo uma grande porção de fluido genético fortalecido da força espiritual para o cubo de evolução. Agora, ele só tinha 2.000 frascos de fluido genético que aumentava o poder espiritual, que eram 20 milhões de cristais espirituais de nível 1. Depois de alimentar o cubo da evolução com mais de 100 milhões de cristais espirituais do estágio 1, todo o cubo da evolução brilhou com uma luz azul escura deslumbrante. Após terminar o trabalho de preparação, Lu Yuan começou a evoluir seus genes. O primeiro a evoluir foi naturalmente Rei de Copperlig. Naquela época, Lu Yuan gastou mais de 500 mil cristais espirituais de nível 1 para evoluir o gene de rejuvenescimento de nível chefe para o gene semente da natureza, de nível comandante. No entanto, a evolução da luz cobre-vermelha consumiu quase 1 milhão de cristais espirituais de nível 1, quase o dobro de antes.
Lu Yuan percebeu que o número de cristais espirituais necessários para evoluir diferentes genes era muito diferente. Afinal, a complexidade do próprio gene tinha diferentes graus de força. Dessa vez a evolução não doeu muito. Capítulo 180, Mestre de Batalha, Overlord Gene, Witch Jade Spirit Body 3 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão. Afinal, a força física atual de Lu Yuan não era fraca. Ainda era aceitável que ele evoluísse do nível de chefe para o nível de comandante. Habilidade de combate de nível comandante, luz negra brilhante, comparado com o rei de Copperlead, era obviamente mais forte. Foi 3 a 4 vezes mais forte em todos os aspectos, e isso porque após a evolução, uma parte da cadeia genética não foi completamente temperada. No entanto, este não era o limite atual de Lu Yuan. Ele planejou continuar evoluindo. Se a qualidade do gene comandante fosse melhorada ainda mais, ele poderia ser atualizado para o nível Overlord. Com sua força física atual e força de cadeia genética, ele deveria ser capaz de resistir a um gene de grau Lord. No nível Overlord, já era considerado um grau muito alto. Guerreiros genéticos comuns gravariam genes comuns no nível de estagiário. No nível de guerreiro do estágio 1, eles teriam uma chance maior de gravar genes de elite. No nível 2 de guerreiro, eles teriam a chance de gravar genes de líder. No nível 3 do guerreiro, eles gravariam genes de comandante. Apenas uma batalha suprema de 4º nível teria a chance de inscrever um gene de classe Overlord. Isto era apenas esperança. Afinal, um guerreiro genético normal teria que seguir uma rotina. O primeiro gene seria o gene normal, o segundo seria o gene elite, o terceiro seria o gene líder e o quarto seria o gene comandante. Depois de avançar, se ele quisesse gravar o gene do Senhor Supremo, ele teria que ser um Supremo de Batalha do 4º estágio e enfrentar a vontade da fonte do Senhor Supremo, que estava no mesmo nível que ele. Se ele quisesse derrotar uma fonte soberana com seus pontos de gênio, seria difícil, mesmo com suas armas de gênio e artes corporais. Na verdade, se alguém seguisse esse método de registro passo a passo, seria muito difícil até mesmo registrar genes transcendentes do mesmo nível que os seus, à medida que progredisse. Afinal, quanto maior o nível, maior será a diferença de força. Cada vez que ele esculpia um gene do mesmo nível, era um risco fatal. Em comparação, aqueles que conseguiam inscrever um gene de classe Overlord abaixo do nível de uma batalha suprema já eram genes muito poderosos. Depois que Lu Yuan evoluiu, seria equivalente a inscrever o gene Overlord no nível 2 do guerreiro. Geralmente, apenas os gênios que herdaram os genes transcendentes de seus ancestrais poderiam atingir este nível. Mesmo aqueles que herdaram os genes dos seus antepassados poderão não ser capazes de o conseguir. E se o primeiro gene que ele herdou não fosse forte o suficiente? Uma vasta quantidade de poder espiritual mais uma vez surgiu em sua cadeia genética. O gene que acabara de evoluir para o nível comandante da luz negra começou a mudar novamente. Foi diferente da leve dor que ele sentiu antes. Desta vez, foi uma dor penetrante. Mesmo que seu corpo e sua cadeia genética fossem fortes, seu cultivo estava apenas no 2º estágio do nível de mestre de batalha. O próprio gene soberano era um gene transcendente esculpido por uma batalha suprema. Este foi um gene que cruzou 2 estágios principais. Só se podia imaginar quanta pressão sua cadeia genética e seu corpo físico estavam sofrendo. Isso também acontecia porque Lu Yuan era um gene evolutivo, que não era tão violento quanto os genes inscritos. Houve um processo gradual. Visite o site FRWN. Para ler a atualização mais rápida. Se ele inscrevesse o gene soberano em seu cultivo atual, provavelmente explodiria. A vasta luz azul continuou a se fundir com os filamentos genéticos do cubo da evolução e a evolução começou. A energia espiritual dentro do cubo da evolução foi rapidamente consumida. A quantidade de energia espiritual necessária para evoluir de comandante a suzerano era mais de 10 vezes a necessária para evoluir de líder a comandante. A evolução anterior consumiu cerca de 1 milhão de cristais espirituais de nível 1. Desta vez, consumiu cerca de 30 milhões de cristais espirituais de nível 1, o que equivale a cerca de 3 milhões de cristais espirituais de nível 2. Foram quase 300 mil cristais espirituais de nível 3. Depois de consumir uma grande quantidade de poder espiritual e sentir muita dor, Lu Yuan finalmente completou sua evolução, habilidade de combate de nível Overlord, corpo do espírito de Jade Branco.